Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, metade de semana, um dia de fortes oscilações nos preços por diferentes motivos. É o que a gente vai ver a partir de agora aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Temporal começando aqui na cidade de São Paulo, fortes trovoadas que podem ser sentidos pelo próprio telespectador aqui, vem Toró Grande, aonde não precisa, né? Porque aqui já tem chovido bastante, está precisando é mais no sul do país, onde as safras estão sofrendo bastante por falta de chuva, especialmente a soja, já com perdas acentuadas nesse momento, em pleno desenvolvimento das lavouras, particularmente nessa região do país. Bom, a gente começou o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar fechou o dia com alta hoje, leve, 0,1%, R$ 5,44. Mercado de ações fechou em alta, 1,2%, o índice Bovespa aqui a 111 mil pontos, 111.500 pontos. Lá fora, mercado deu uma virada no final, aqui índice Dow Jones, que é operando em alta, virou, fechou em queda aqui na Bolsa Nova York, menos 0,4%. E o dólar lá fora subiu, deu um salto aqui de 0,6%. Por quê? Bom, aqui hoje foi o dia de, a gente vai ver daqui a pouquinho, a reunião do Banco Central americano foi encerrada com novidades aqui com relação ao que vai acontecer com a taxa de juros dos Estados Unidos. Tendência de que em março se sinalize aqui um aumento, o primeiro aumento de vários que deve acontecer esse ano para combater a inflação nos Estados Unidos, mas nada anunciado hoje ainda. Então, ou aumenta em março, ou sinaliza em março o que vai acontecer para frente. Hoje ficou um pouco dúbio, apesar que um pronunciamento do presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, o presidente Jeremy Powell, pronunciamento que ele fez depois da reunião encerrada hoje do Banco Central americano, ele sinalizou que essa possibilidade existe. Aí o mercado virou, tivemos esse aumento mais forte aqui do dólar index lá fora, alta de 0,6%. E o mercado de ações virando, voltando a cair, 0,4% do índice Dow Jones em Nova York. Petróleo, refletindo a situação geopolítica com esse negócio de conflito entre Rússia e Ucrânia, voltou a subir hoje de forma expressiva, chegou a bater em 80, quase 90 dólares o barril hoje, por recuou no final, mesmo assim acumulando uma alta de 1,2% a 82 dólares e 20 centavos o barril no encerramento dos negócios do dia. E o mercado do ouro, na contramão do que acontece com o dólar, despencou hoje, caiu 1,9%, 1.816 dólares a onça Troy. Então, esse é o retrato do mercado financeiro. A gente vai ver agora, daqui a pouco, o resultado da reunião do Banco Central americano e sobre o pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell. Bom, vamos para as cotações agrícolas. Tem novidade aqui hoje. Mercado de commodities nas bolsas internacionais. O grande destaque do dia hoje foi a soja. A soja disparou na Bolsa de Chicago 2,2%, são mais de 30 pontos, 31 ou 32 pontos, dependendo do contrato que se tome como referência. Vamos comentar um pouquinho mais essa questão da soja, porque é importante. Parece que Chicago finalmente despertou para a realidade da safra brasileira e sul-americana. O mercado vinha tangenciando esse assunto, os preços não vinham refletindo a realidade da situação que se desenha aqui na América do Sul. Parece que finalmente o pessoal acordou e os preços começaram a subir de forma bastante expressiva, como a gente viu hoje, porque a situação é grave, perdas na safra sul-americana são muito grandes. Isso, obviamente, tem impacto global na oferta global de soja, já que a soja tem poucos fornecedores, ou é os Estados Unidos ou é a América do Sul. A América do Sul aqui é a principal fornecedora e é aqui que reside o problema. Quebras severas no Brasil, eles falam uma safra abaixo de 130 milhões de toneladas, previsão inicial é 145, ou quase isso. Então, só aí são 15 milhões de toneladas a menos. Mas é possível que seja bem pior a quebra da safra, em função da falta de chuvas, que afetou praticamente metade sul do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, por tudo isso com perdas consideráveis. E não só isso, as safras das regiões centrais também não estão lá essas coisas. Nesse caso, por excesso de chuvas, excesso de umidade, a qualidade das lavouras não é boa, tanto problemas também para cima, onde choveu muito. Ou seja, são dois excessos, aqui no sul faltando e na parte central e norte do país sobrando chuva demais, que também
é nefasta para as lavouras. O resultado é o Brasil com uma safra menor e de qualidade também prejudicada. Então, soja em Chicago hoje, vale o registro aqui, um comentário um pouco mais amplo, porque finalmente começa a refletir essa situação. Então, perdas na América do Sul, mais o petróleo influenciou várias commodities hoje, soja, milho também, essa alta forte dos preços do petróleo hoje, refletindo as preocupações geopolíticas, também uma queda nos estoques americanos, que ficaram abaixo da expectativa. Houve um aumento, na verdade, da posição dos estoques americanos na última semana, mas com um volume bem abaixo das expectativas do mercado. Isso também ajudou a empurrar para cima os preços do petróleo, mas por trás de tudo, realmente o que está pesando essa questão geopolítica lá, essa briga, esse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, que pode acabar resultando aqui num conflito mais sério, se eventualmente a Rússia invadir a Ucrânia. Tudo isso preocupa vários mercados, entre eles o mercado do petróleo, já que ali reside uma importante fonte de exportação de petróleo, também de gás natural, que é o caso da Rússia, segundo maior exportador mundial de petróleo. Bom, vamos em frente para nossas commodities aqui. O milho. Só para arrematar aqui Chicago, então, Chicago fechando em torno de 14,40, quase 14,50 dólares por bushel. No tempo não se atingir esse nível de preço, é um preço bastante elevado, mas talvez não fique só por aí. Milho, petróleo influenciando o comportamento positivo dos preços do milho, também as preocupações com a seca aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Argentina é uma grande exportadora de milho também. Queda na demanda semanal de milho para a produção de etanol nos Estados Unidos acabou sendo um fator que limitou um pouco esse aumento do milho. O petróleo ajudou a subir, a América do Sul também. A queda na demanda agiu na contramão e evitou uma alta maior dos preços do milho. Caso contrário, o milho teria subido muito mais. O trigo hoje na contramão, dia de realização de lucro, depois de várias altas e fortes altas nos últimos dias, o trigo hoje sofreu um processo de realização de lucros. O pessoal resolveu vender um pouco. Isso acabou resultando nessa queda aí de 2,6%. Chegada de neves também em zonas de produção de trigo dos Estados Unidos contribuíram nesse comportamento baixista. Por quê? Porque neve, em determinado momento do estágio da produção de trigo, é bastante favorável, é benéfica. Cobertura de neve, esse período de dormência das plantas aqui, isso ajuda bastante na produção de trigo. Então, é bem-vinda, só que o preço é ruim. Arroz em casca fechou em alta hoje em Chicago, 0,7%. Vamos em frente aqui com Bolsa de Nova York. Nova York com altas quase generalizadas. O algodão subiu 1,2%, o mercado está bastante aquecido, seja por reduções na produção global, seja pelo efeito petróleo. O petróleo também ajudou nesse comportamento de hoje. A alta do petróleo sempre acaba influenciando, a alta ou abaixo, sempre influencia o mercado de algodão, mercados interrelacionados, e expectativa também de uma boa exportação semanal dos Estados Unidos, dados que devem ser divulgados amanhã, contribuiu para essa alta forte dos preços do algodão. Café arábica em Nova York fechou em alta de 0,4%, basicamente foi uma consolidação depois das altas dos últimos dias, especialmente a de ontem, com bastante suporte também das condições logísticas desfavoráveis. Hein? O fluxo de café para os mercados internacionais também continua ainda bastante prejudicado em função da falta de containers, entre outros fatores, e os fretes extremamente elevados. O robusto andou na contramão hoje, fechou em queda em Londres, 0,8%, e o açúcar foi o grande senão na Bolsa de Nova York, hoje fechou em queda, 1,6% açúcar bruto em Nova York. Melhora do clima aqui no Brasil foi um dos fatores, a chuva chegando, está vendo aqui em São Paulo, falei de trovoadas agora há pouco, região sudeste, grande produtora de cana-de-açúcar, sendo beneficiada por boas chuvas, fator baixista para preço do açúcar. Você remete à possibilidade de uma boa safra esse ano, safra 22-23, que começa agora em março. E preocupações geopolíticas também afetando os preços do açúcar, essa questão lá da Rússia e Ucrânia, e o petróleo aqui com alta, agiu na contramão, que limitou as perdas. Bom, o que mais? Bom, aí está o retrato do mercado. Para finalizar, ainda tem o suco de laranja, fechou em forte alta hoje também, 2,4% em Nova York. Cacau subiu também, 0,4%. Boi gordo na B3, na contramão do mercado físico, a gente vai ver daqui a pouquinho. Boi gordo subiu, 0,4% na B3, 342,50 a arroba para o contrato futuro de fevereiro. E o dólar, conforme a gente viu, com alta de
0,01%. Bom, dito isso, a gente não tem entrevista ao vivo hoje, muita gente de férias hoje, tá? O pessoal está um tanto arredio em termos de entrevistas ao vivo. Mercado físico hoje, mercado físico, soja reagindo, mercado interno também, por conta dessa alta lá em Chicago. Estou vendo aqui Passo Fundo hoje, 187,50, fechou estável, o preço já está bem alto por lá. Preços no Porto, Paranaguá, subiu hoje, 183, alta de R$1, na verdade. Preço no interior do Paraná, Cascavel, 178, subiu R$1. Rondonópolis, Mato Grosso, subiu R$3 para 167. Isso refletindo em Chicago, aqui, conforme a gente viu. Rio Verde e Goiás subiu R$1 para 167. Dourado bateu em 170 hoje, uma alta de R$3 em relação ao dia de ontem. O que mais? Temos aqui o café. Café arábica hoje fechou praticamente estável. 1.470, 1.480 no sul de Minas. 1.475 a 85 no Cerrado Mineiro, praticamente preço estável em relação ao de ontem. O Conilon, aliás, perdão, o Conilon, sim, Vitória do Espírito Santo aqui com preço estável também em torno de R$830 por saca de 60 quilos. Algodão fechou estável em São Paulo hoje, R$7 por libra peso. São Paulo, posto em São Paulo, mercado CIF. E o mercado de trigo hoje, Paraná, 170, 1.700 a 1.750 a tonelada, mais ou menos estável. Rio Grande do Sul, 1.600 também, sem alterações. Para finalizar, o boi gordo do mercado físico hoje com recuo. São Paulo, capital, aqui, R$336 arroba, menos R$4 em relação ao fechamento de ontem. Bom, hoje, como eu citei aqui, foi dia de reunião do Banco Central, conclusão da reunião do Banco Central americano, e havia uma expectativa aqui de sinalização de aumento da taxa de juros para combater a inflação. Não saiu nada hoje. Em comunicado, o banco disse que essa decisão deve ficar para março. Depois da reunião, inclusive, o presidente do Banco Central americano fez um pronunciamento que acabou invertendo o mercado aqui, porque sinalizou realmente que vem aumento de juros aqui, mas possivelmente em março, ou pelo menos em março, se sinaliza esse aumento. Ele citou que alguns fatores preocupam bastante o mercado, um deles é a inflação dos Estados Unidos, exigindo aumento dos juros, mas também uma preocupação na outra ponta com o avanço da pandemia nos Estados Unidos, que é preocupante, e com a crise geopolítica, a gente já mencionou aqui, que essa crise lá envolvendo Rússia e Ucrânia está deixando também o mercado financeiro aqui em clima de expectativa, e também dificulta decisões de aumento de juros ou queda de juros ou outro tipo de medida nesse momento, enquanto esse cenário nebuloso não fica um pouco mais claro. Então, a tendência é que isso fique para a próxima reunião do Banco Central americano, Federal Reserve, que seria em março. E aqui no Brasil, a prévia da inflação oficial do país perdeu força agora em janeiro. Segundo o IBGE, o IPCA 15, é uma espécie de prévia da inflação, desacelerou para 0,58% após a alta de 0,78% no mês de dezembro. Nos últimos 12 meses, o indicador também perdeu força e ficou em 10,20%, embora um índice bastante elevado de 2 dígitos. O resultado de janeiro foi influenciado pelo grupo Transportes, que teve deflação de 0,41%, principalmente com a queda nos preços da gasolina e das passagens aéreas. Além disso, o etanol e o gás veicular também tiveram variações negativas no mês. Com exceção de transportes, os demais 8 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE apresentaram alta nesse mês. Aqui cabe um destaque: os preços dos alimentos começam a impactar no índice da inflação novamente. O café foi um dos índices que subiram 6,5% nesse mês de janeiro, segundo o IBGE. Foi um dos índices que impactaram no lado oposto aqui, mantendo a inflação em níveis ainda elevados. Esse índice divulgado pelo IBGE, de 0,58%, ficou acima da expectativa do mercado, que estava em torno de 0,45%, 48%. Então, a inflação ainda continua surpreendendo negativamente. 21 governadores voltaram atrás e decidiram manter o congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais 60 dias. Vamos ver a notícia. Inicialmente, a medida não seria prorrogada, só que o cenário de instabilidade no mercado de petróleo levou a pressões e críticas à decisão dos governadores.
Em nota, as autoridades ainda afirmaram que a prorrogação será tomada até que haja uma solução estrutural para a estabilização dos preços dos insumos. Para o presidente Jair Bolsonaro, os estados são os maiores culpados pela alta nos combustíveis, já que são responsáveis pela cobrança do ICMS. Enquanto os governadores dizem que o erro está na política de repasse de preços internacionais do petróleo. Como eu mencionei no início, a chuva que falta no sul está começando a chegar agora, finalmente, no Rio Grande do Sul. As perdas já são estratosféricas em termos de produção de soja e milho. As chuvas que ainda faltam no sul sobraram ainda nas regiões centrais, conforme mencionei no início. Hoje à tarde eu conversei com o presidente, com o diretor, na verdade, da ProSoja Tocantins, ex-presidente Maurício Buffon. Olha como é que está a situação nesse estado que a gente sabe que sofreu muito com muita chuva, excesso de chuvas na fase de desenvolvimento das lavouras. Tiveram um plantio adiantado nesta safra e pegaram chuva demais. Ele falou um pouco sobre essa situação das chuvas no estado do Tocantins e como está a situação e tendência da produção por lá. Acompanhe. Temos aqui no Tocantins, com certeza, com excesso de chuva, as chuvas em abundância. Nós temos uma safra aqui que foi plantada muito cedo, uma das mais cedo da história aqui do Tocantins, né? E nesse momento, com muita chuva, as colheitas se iniciando e realmente com bastante dificuldade. Eu mesmo comecemos a colher aí no sábado e do sábado até hoje não conseguimos trabalhar nem um dia, o dia todo, sempre colhendo um pouquinho, chovia, teve que parar. Então, além das chuvas em excesso, né, com grandes problemas logísticos de estrada, passamos por um desafio bem grande agora nesse momento aí de colheita aqui no estado do Tocantins e no Mato Piba como geral, né? O cenário é o mesmo aqui para o Mato Piba, né? Você já tem algum prejuízo em função desse excesso de chuvas? Prejuízo na qualidade, por exemplo, tem sido afetado ou não? Nós temos foi durante o período todo muita chuva, né? Então a gente não tem ainda uma quantidade dessa questão de produtividade. O fato que nós temos muitas áreas que tem lá seus 5% ou 8% aí de áreas alagadas ou amassada, com pulverizador atolando, ou que teve que entrar maquinário pesado para fazer o serviço e conseguir tirar esse maquinário de dentro das lavouras. Então, com certeza, hoje nós temos uma perca aí em alguma situação, em quase todas as propriedades, com esses amassamentos e com essas pequenas áreas dentro das propriedades alagadas. Então, isso já nos dá hoje uma dificuldade e uma perca. Somado ainda com os grãos, que aí sim nós vamos saber isso conforme o andar da colheita. Nós devemos estar aqui no Tocantins com 3% a 4% de área colhida, temos bem no comecinho da safra, então ainda não tem uma quantidade aí de percas estimada. Mas o fato que vamos ter sim algumas percas, né? É o cenário, é a real situação do nosso momento vivido aqui agora. Maurício Buffon, que é diretor da ProSoja do Tocantins, falou também sobre como é que foi o aumento, se é que houve, da área de plantio no estado e o desenvolvimento das culturas com relação à tendência de aumento da produção, qual é a expectativa nesse sentido. Como todo o Mato Piba, é uma fronteira agrícola onde que se abre muitas áreas todo ano, se transforma áreas de pastagem em lavoura, né? A maioria das áreas, 90%, 95% dessas áreas, é áreas de pastagem degradada, virando áreas de cultivo de soja. Então, nós sempre temos um incremento aí de 8% a 10% no estado, né? É um estado em franca expansão, tem muito para crescer ainda, acreditamos ainda que temos em torno aí de uns 5% a 7% de área dentro do estado do Tocantins que pode virar lavoura. Então, esse ano nós temos uns 8% de crescimento em relação ao ano passado, em área. E a produtividade, a cada ano que passa, mais tecnologia, mais recurso em calagem, o produtor se organizando melhor, vem melhorando o seu solo para produzir cada vez mais na mesma área. Então,
nós estimávamos uma produção aí em torno de 12% até 14% a mais do ano passado, somando as aberturas de área, mais os investimentos que os produtores fizeram em áreas já consolidadas para poder fazer um melhor uso das suas áreas. A maior área aí é o norte do Tocantins, a região leste, lá na fronteira com a Bahia. Qual é a concentração maior em área? O centro do estado aqui, ele corresponde mais ou menos por uns 40% de área do estado, né? Lá no norte, as áreas são um pouquinho menores, só tem uma região muito boa lá, mas tem um pouco menos de área propícia à agricultura. Então, essa área lá, ela já está bem ocupada, né? E a região oeste do estado, que realmente tem um grande potencial de crescimento. Mais próximo do Rio Araguaia, aí, para quem conhece o estado, se localizar ali próximo do Araguaia, vindo de Araguaia, sentido a Palmas, oeste do estado, é uma região que muitas propriedades de pecuária que tem potencial para virar agricultura. É uma região muito promissora. Acompanhe também o que o Maurício Buffon comentou sobre a expectativa para a área de produção de milho e arroz também no estado do Tocantins. Nós temos, que nem eu falei, como nós tivemos uma janela muito boa para a soja, o milho também, né? Desde que nós conseguimos trabalhar agora nesse mês de fevereiro, que entra agora, nós teríamos uma projeção de milho muito boa. Nós acreditamos no crescimento de milho até uns 25% em relação ao ano passado. Muita dificuldade em sementes de milho, né? A maioria das empresas cancelaram o pedido de semente de milho devido a esse excesso de chuva que teve aí na região do Goiás e de Minas Gerais, onde são as produtoras de semente. Mas nós temos uma perspectiva aqui, por nós ter plantado uma safra mais cedo, que o estado cresceria até 25% em área de milho. Nós chegássemos entre 400 e 450 milhões de hectares mil hectares de milho, né? Então, essa seria a área de milho para o estado que a gente teria essa percepção. É óbvio que com esse excesso de chuva, agora a gente vai ter que ver como é que vai esse mês de fevereiro. Agora é a hora da verdade, precisamos colher e plantar esse milho, né? E com algumas dificuldades de insumos. Temos problemas de paraquat, né? Do tiquat, né? Temos muitos produtores reclamando que não temos essa ferramenta para trabalhar, associado ainda com um grande problema aí de semente de qualidade para milho. Então, o desafio continua sendo muito grande, Silmar. Eu falei de arroz aqui, mas arroz é outra realidade, outra região também, é mais para o sul, né? Produção de arroz no Tocantins, né? Nós temos duas regiões de arroz muito fortes, que é na Lagoa da Confusão e no Formoso do Araguaia. São ao oeste do estado também, ao sul e ao oeste. Ali são áreas irrigadas de arroz, tem uma produção muito consolidada, em torno aí de uns 60 mil hectares de arroz irrigado. Nós temos informações das regiões lá também com esse excesso de chuva, algumas dificuldades de campo, né? Muita chuva também nesses arroz alagado, é bem complicado de trabalhar, mas as lavouras de arroz acredito que venha muito bem, né? Porque arroz precisa de bastante água. O grande problema é essa dificuldade de trabalhar com maquinários aí com muita chuva, né, que nem esse ano. Só para você ter uma ideia, nós devemos estar aqui no estado com 2.200 a 2.400 milímetros de chuva, dependendo do lugar do estado, aonde é muita chuva, né? O normal aqui para nós é 1.700, 1.800, né? Em dezembro nós já tínhamos 1.700 milímetros em alguns lugares. Então, realmente o excesso esse ano foi algo fora da realidade. Para finalizar, o Maurício Buffon comentou também sobre uma novidade lá que vai beneficiar o estado do Tocantins, que é a navegabilidade do Rio Tocantins, um projeto aqui de derrocagem, tem uma parte muito empedrada aqui do rio, e isso vai viabilizar a navegação fluvial, que é muito importante para esse estado. Vamos ver. É o que não deixa fazer a navegabilidade no Rio Tocantins, e nós acreditamos que, vindo essa questão do Pedral, porque nós já temos a ferrovia aqui hoje operando, mas o grande problema é que a ferrovia ela fica sem concorrência, né? A concorrência dele é o frete rodoviário, que é mais caro
que a ferrovia. Então, vindo a hidrovia, realmente nós vamos ter um modal logístico diferente e aí sim o produtor vai poder ter ganhos nessa situação de preço de transporte. Sem dúvida, é um divisor de águas para nós. A ProSoja trabalha, já fizemos várias reuniões, tivemos em várias reuniões, para que esse pedral seja derrocado e essa navegabilidade aconteça. Nós torcemos muito por isso. É um divisor de água para o setor, não só do Tocantins, como aqui para o sul do Pará, para o Mato Piba em geral. Isso nos traria uma competitividade muito grande na questão logística, melhorando muito a situação do produtor. Só dessa forma nós vamos conseguir ter um frete um pouco mais barato. Quando nós tiver ferrovia e rodovia, nós temos uma concorrência aí que não traz ganho para o produtor ainda. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã.